Boa noite, irmãos, graça e paz. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode colocar o slide, por favor, Alex. Muito bem, irmãos, nós vamos então começar o nosso estudo bíblico em 2 Crônicas. Hoje, dia 22 de maio de 2024, mais uma quarta-feira, mais uma semana, viemos aqui para estudar a palavra do Senhor. Com exceção dos visitantes, os membros da nossa igreja já sabem que nós estamos estudando esse livro, talvez só quem não saiba sejam os nossos visitantes. Estamos estudando a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. O pastor Nelson começou lá no livro do Gênesis, e nós estamos aqui em 2 Crônicas. Muito bem, pode passar aí, por favor. Isso, esboço de 2 Crônicas. Essa aqui é a visão geral do livro que eu sempre trago para os irmãos, para que nós tenhamos uma ideia geral do livro, para que nós estudemos o particular. O livro está dividido em duas partes. Primeira, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 9, e segunda, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Então, do capítulo 10 até o final, o capítulo 36, o assunto é falar sobre os descendentes de Davi, como eles reinaram, o que eles fizeram, aqueles que foram bons, aqueles que foram ruins, os que foram mais ou menos. E eu trouxe aí hoje, só para mostrar para os irmãos, a lista completa de todos eles. Pode passar aí, por favor. Então, olha só, eu selecionei aqui, nós temos a lista dos reis. São 19 reis que governaram em Judá depois que a dinastia, que o reino foi dividido. Lembrando que Israel experimentou um período de 120 anos, chamado de a monarquia unida. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40, Salomão 40. Depois, esses reis aqui, nós temos 19, veja só. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então, o objetivo do cronista é contar para nós a história ou a dinastia do reinado dos descendentes de Davi, 19 reis. Nós lemos isso dos capítulos 10 até o 36, mas cronologicamente nós temos aqui, irmãos, um espaço de aproximadamente 350 anos. 350 anos comportam o capítulo 10 até o capítulo 36 de 2 Crônicas. Então, nós temos feito uma espécie de estudo biográfico da vida deles. Tanto eu como o pastor Nelson temos procurado falar sobre a vida de cada um desses reis. Então, foram 19 reis. Hoje nós vamos estudar a vida do 7º rei. Eu deixei ali em amarelo. Hoje nós vamos falar sobre Joás. Então, para ser mais preciso, nas minhas contas, 346 anos entre Roboão, que começou a reinar no ano 930, e Zedequias, que reinou, foi o último rei, por ocasião do cativeiro babilônico em 586 depois de Cristo. 930, Roboão, 586, Zedequias. Portanto, quase que 350 anos. Esse é o todo dos capítulos 10 até o 36. Pode passar o próximo aí. Lembrando sempre aquelas 3 palavras que eu já mostrei para os irmãos. A inconstância da dinastia de Davi. Nós temos lá, o cronista mostra, né, aqueles 9 períodos da monarquia lá. E essas 3 palavras são chaves, principalmente a primeira e a segunda. Declínio e reavivamento, lembram? Declínio, uma hora vem um rei, ele declina. Outra hora vem um rei melhor, avivamento.
Então, são vários períodos em que a palavra-chave é, pegando os 19 reis que nós mostramos no slide anterior, declínio, reavivamento, até que vem declínio e cativeiro. Veio o cativeiro com o último rei lá, que foi Zedequias. Nós estamos num momento histórico aqui, num período de reavivamento, que pegam 4 reis, vai de Joás a Jotão. Dos capítulos 23 a 27, nós temos um período de reavivamento, um período bom, mas eles de vez em quando eles pisam na bola também. Os reis, os descendentes de Davi, na sua grande maioria, nesse período eles vão acertar. Hoje, por exemplo, a gente vai ver que Joás fez muitas coisas boas, mas ele fez uma coisa desastrosa, que a gente vai ver lá no final do estudo. Então, os 4 reis são Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Capítulos 23 a 27, portanto, nós estamos num período de reavivamento na história de Judá. Muito bem, vamos para o próximo aí. Eu trouxe a foto, né? Eu sempre brinco com o pastor Nelson, né? Eu sempre arrumo um rei para cada semana, viu, pastor? É um rei, é uma foto para cada rei aí. Então, esse aqui é o nosso suposto Joás. O nosso objetivo é estudar 2 capítulos hoje. Segundo Crônicas 23 e 24, falam especificamente sobre o reinado de Joás. Lembrando que ele é o 7º rei, num total de 19 reis. Oi, Rosalina. Foi, mas na verdade ela é uma usurpadora, né? Porque a ideia nós estamos falando sobre a dinastia de Davi, e Atalia, a gente vai ver daqui a pouco, né? Atalia não era dos descendentes de Davi. Então é por isso que ela acaba não sendo contada, né? Ela acaba sendo uma usurpadora. A gente vai falar um pouquinho dela aqui. Então, o tema do nosso estudo hoje é o reinado de Joás. Abra sua Bíblia, por favor, e a mantenha aberta nos capítulos 23 e 24 de 2 Crônicas. Pode passar. Eu selecionei aí algumas informações sobre o rei Joás. Veja só, olha que interessante. Então, Joás é o 7º rei na monarquia dividida. O nome Joás significa o Senhor é forte. Então, esse é o significado do nome Joás. O Senhor é forte. Ele reinou do ano 835 a 796 a.C. Isso dá um total de 40 anos. Joás também teve um governo longo, a exemplo de Saul, Davi e Salomão. Estes 3 reinaram 40 anos. E o Joás também. Veja aí no capítulo 24, nós temos essa informação aí. Capítulo 24, versículo 1. Joás reinou 40 anos em Judá. 24:1 diz assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Portanto, um reinado longo. O nome da mãe dele, o pai dele se chamava Acasias, e o nome de sua mãe, Zíbia. Capítulo 24, versículo 2, a parte A. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Outra informação que é sempre falada pelo cronista é se ele foi bom ou se ele foi ruim, se ele fez o que era reto ou se ele fez o que era mal. De maneira geral, fez Joás o que era reto perante o Senhor. Capítulo 24, versículo 2, a parte B. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Vai acontecer um episódio muito triste aqui. Talvez quem já leu a história já sabe, mas para quem não sabe, é um desastre o que vai acontecer, que o Joás vai ter a capacidade de fazer. Daqui a pouco eu conto para quem ainda não sabe, tá bom? Daqui a pouco eu conto o segredo aí, viu, dona Ula? Vou segurar um pouquinho aqui. Muito bem, então algumas informações preliminares aí do Joás. Pode passar o próximo. Vai lá. Não, esse não. O esboço. Pode ir. Voltou, foi? Aí.
Muito bem, esboço de 2 Crônicas 23 e 24. O tema dos 2 capítulos são os seguintes. Primeiro, a atitude do sacerdote Joiada, capítulo 23. E segundo, o governo do rei Joás, capítulo 24. Então, só para que os irmãos entendam, nestes 2 capítulos, o personagem principal do capítulo 23 é Joiada. E o personagem principal do capítulo 24 é Joás. Nós temos aqui as 2 maiores autoridades em Israel. Joiada era o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa em Judá. Joiada, o sumo sacerdote. E nós temos no capítulo 24 a figura de Joás, o rei. Portanto, no primeiro capítulo nós temos a figura principal religiosa. E no capítulo 24 a figura principal política. Um religioso e um político. Então, a Joiada vai tomar uma atitude aqui no capítulo 23 e Joás vai governar no capítulo 24. Pode passar aí, por favor? Então, o esboço do capítulo 23. A atitude do sacerdote Joiada. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua iniciativa, versículos 1 a 11. Segundo, a morte de Atalia, que a Rosalina citou agora há pouco, a Atalia vai aparecer, versículos 12 a 15. E terceiro, a sua aliança, versículos 16 a 21. Então, palavras-chave: iniciativa, morte e aliança. Vamos ver então aí a primeira parte, como é que começa o nosso texto. Pode passar o próximo, por favor. Primeira parte, então, a sua iniciativa, versículos 1 a 11. Joiada faz aliança com os líderes. Veja aí, versículos 1 a 7. Ele vai reunir a liderança e vai conversar. Lembrando que Joiada era o sumo sacerdote. Ele era casado com uma mulher chamada Jeossabeate. Isso está aí no capítulo 22, versículo 11. Mas Jeossabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeossabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Então, Joiada era casado com essa mulher chamada Jeossabeate. Aliás, é curioso que aqui o nome dela é Jeossabeate. Lá em Reis, lá em 2 Reis 11, o nome dela ela é chamada de Jeoseba. Mas se está difícil para vocês, eu criei uma terceira opção. A minha é mais fácil. Pode chamá-la de Gel. Carinhosamente, Gel. Eu acho que vai ser mais fácil, né? Mas não é o gel que você está pensando aí, viu? Não é gel, G-E-L. Não é o gel do cabelo. É o gel com J. J-E-O. Jeossabeate, Jeoseba, ou simplesmente, batizada por mim, né? De Gel. Joiada era casado com Jeossabeate. É ela que furta essa criança, um bebezinho, o Joás. E veja o que acontece então. Essa criança, ela foi escondida durante 6 anos. Ela está escondida dentro do templo, numa câmara interior. E durante 6 anos, no 7º ano, ela vai completar 7 anos, a criança lá. E o Joiada, então, vai conversar com os líderes lá de Israel. Veja só o que acontece aí. No 7º ano de Joás, que ainda era uma criança, Joiada, que é o sumo sacerdote, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer.
Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Então, nos versículos 1 a 7, Joiada conversa com os capitães. A ideia dele é apresentar o rei para a nação. Porque até então o que nós temos é uma criança, um bebê, que estava escondido. Imagine, irmãos, a Atalia era a rainha. Atalia é uma usurpadora. Ela matou todos os descendentes de Davi, sobrando apenas um bebê. E veja, a ideia do cronista é mostrar que a dinastia de Davi, que está no trono, ela passou alguns apertos durante a história. Porque, veja, é da descendência de Davi que virá no futuro o Messias prometido. No entanto, dos descendentes machos dos homens, só tem uma criança, um bebê, o Joás. Ele está escondido, morou 6 anos na igreja, por assim dizer, no templo, escondido. A Jeosabeate, a esposa do Joiada, esconde, e aí quando ele vai completar 7 anos, o Joiada então toma essa atitude de chamar a liderança de Israel, de Judá, para apresentar o novo rei. Porque lá no versículo 3 é dito assim, olha, porque o Senhor falou que ia ser assim, para ser um rei que seja descendente de Davi. Nós estamos falando sobre o reinado da dinastia de Davi. E veja, portanto, que a dinastia de Davi esteve por um fio. Só tem um bebê que é descendente de Davi, que no futuro vai trazer o Messias, Cristo Jesus. A gente não pode desconectar a história da redenção. Essa criança, Joás, ele é um dos reis que no futuro traria Jesus Cristo, que é descendente de Davi. Já pensou? Portanto, a Atalia, ela vai reinar, ela vai governar. Ela reinou 6 anos, e ela não sabia da existência desse bebê. A Atalia não sabia. A Atalia não faz a mínima ideia que o Joás está vivo. Na cabeça da Atalia, ela matou todos os homens, todos os descendentes de Davi. Ela vai reinar e ela não faz a menor ideia que tem um bebê que está no templo, escondido, para que no momento certo seja apresentado. E é curioso que de todos os reis que nós temos nos relatos, esse daqui é o rei mais novo que assumiu o trono. Vocês já pensaram, uma criança? Quem é o rei lá? Quem é o rei? O rei é ele. Ele quem? Aquele menino ali, o Joás. Quantos anos ele tem? 7. No 7º ano, né? No 7º, eu sempre achei que o mais novo fosse o Josias, né? Mas o Josias, que vai aparecer depois, Josias começou a reinar com 8 anos. Irmão, 7 anos. 7 anos é para estar na UCP, concordo? 7 anos é para estar na UCP aqui da igreja. Talvez como presidente da UCP no máximo. Esse Joás, 7 anos, vai ser tutoreado por esse grande homem chamado Joiada, o sumo sacerdote, que é descendente direto de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Atalia não faz a menor ideia que essa criança está viva. Ela acha que matou todos. Muito bem, veja aí os versículos 8 a 11. Os levitas cumprem a ordem de Joiada, o sumo sacerdote, a principal autoridade religiosa. 23:8 diz assim: fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada.
Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam, no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então, uma segurança reforçada para fazer a proteção de uma criança. Ele tem 7 anos, que vai ser o novo rei. Versículo 11. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, e entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei! Viva o rei! Talvez a coroa de Davi ficou grande na cabeça dele, né? Ele é descendente de Davi, ele tem 7 anos de idade, e Joiada o unge. Joiada coloca a coroa na cabeça. Bom, esse é o novo rei. Aqui está governando durante 6 anos, é uma usurpadora. Ela não é da linhagem de Davi. E eles gritam: viva o novo rei. Muito prazer, meu nome é Joás. Que significa? O Senhor, nós falamos agora há pouco, o Senhor é forte. Joás, o Senhor é forte. Muito bem, segunda parte aí, por favor. A morte de Atalia, versículos 12 a 15. A rainha usurpadora é morta. Veja só, a Atalia estava governando e ela ouviu um barulho lá, um grande barulho. Está todo mundo gritando: viva o rei! E ela, sem entender nada. Olha só, entra em cena Atalia, versículo 12. Ouvindo Atalia, a rainha usurpadora, o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocavam trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. Eles cantavam mais ou menos assim: quão grande é o meu Deus. Não, brincadeira, é o que a gente cantou agora há pouco, né? Quão grande é o meu Deus. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Imagina você governar 6 anos e descobrir que tem um rei, que ela vai perder seu posto, e que ela é a usurpadora, e que ela ficou 6 anos com uma coisa na cabeça: conseguir matar todos os descendentes de Davi. Não há mais herdeiro para o trono de Davi, aquela linhagem santa que vai trazer o Messias no futuro. Aliás, irmãos, se humanamente falando, se Joás tivesse sido morto, aquela mulher lá em Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, que tinha o seu filho, a sua filha endemoniada, ela vem gritando atrás de Jesus assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o Joás tivesse sido morto, ela não poderia gritar isso. E ela também não ia poder gritar: Senhor, filho de Atalia. Também não ia poder gritar isso. Olha a implicação, nós estamos em 2 Crônicas 23, e olha a implicação que esse texto tem e os seus desdobramentos para o Novo Testamento. Aquela mãe aflita, Mateus 15, de 21 a 28, aquela mulher que vem clamando lá: Senhor, filho de Davi. Mas o filho de Davi só tem o Joás aqui, um bebê, uma criança de 7 anos, e ela acha que matou todo mundo, e ela grita: traição, traição, fui enganada. Não, é verdade, foi enganada, mas você é usurpadora, você tomou o trono, você não está lembrando do seu assassinato, você matou todos os descendentes homens da linhagem de Davi. E o sumo sacerdote Joiada vai mandar que os seus soldados a matem essa mulher.
Olha só, versículo 14. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Veja que interessante, a Joiada tem respeito pelo templo, pela casa de Deus. Matem essa mulher, mas não a matem no templo. Dentro do templo, do santuário, não quero ver sangue aqui. Matem ela lá fora, essa mulher má, que ela é descendente lá do reino do norte, de Acabe, de Onri, que foram reis muito ruins. Joiada havia dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Essa aqui, então, é a segunda parte do capítulo 23. Terceira parte aí, a sua aliança. Versículos 16 a 21. Joiada agora faz uma aliança com o povo, porque o povo, por conta da Atalia, estava envolvido em idolatria. Eles haviam reconstruído altares, estavam adorando Baal. Lembra do Baal? Aliás, essa divindade Baal está sempre presente na vida de Israel. Na época lá do profeta Elias, lá atrás, ele desafia os profetas de Baal, e Elias chega inclusive a fazer uma pergunta. Elias diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Na época de Elias, o povo estava envolvido com a idolatria a Baal. Essa Atalia, que acabou de ser morta, trouxe de volta toda a idolatria para o país, e o povo estava adorando falsos deuses. O povo, eu coloquei essa frase aí que resume os versículos 16 a 21. O povo destruiu os altares de Baal, ofereceu holocaustos ao Senhor. Os líderes conduziram o rei ao trono, e houve alegria e tranquilidade no meio deles. Veja só, eu vou ler em poucas palavras, é isso que diz os versículos 16 a 21. A aliança que Joiada faz com o povo. Versículo 16. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, Joás, que tem 7 anos, para serem eles o povo do Senhor. Então, todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei, e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia, a espada. Vejam que homem extraordinário esse Joiada. Você observa nos versículos 16 a 21 que ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Os porteiros vão trabalhar ali, os sacerdotes e levitas para o seu devido lugar. Ele coloca superintendentes, vai organizando as coisas, os capitães, os nobres, os governadores, todo mundo no seu devido lugar, inclusive o rei, que tinha vivido 6 anos escondido na casa do Senhor. Agora o rei sai da casa do Senhor e ele vai para o palácio, ele tem uma cadeira, né? Agora você imagina um trono, um grande trono para um adulto, e quem vai sentar lá? Uma criança, o Joás, que significa o Senhor é forte, com 7 anos de idade, está lá,
Joás sentado com a coroa na cabeça, que devia estar pesando, né, por ele ser criança. E diz o texto que o povo da terra ficou alegre, feliz, tranquilo, porque já não tinha mais aqueles vestígios da Atalia, essa rainha usurpadora, descendente da linhagem de Acabe, de Onri, pessoas ruins. E como nós já falamos, irmãos, isso aqui é interessante, o pastor Nelson falou nos últimos estudos, no último estudo, tudo isso daqui para consertar uma aliança errada que foi feita. Lembra? Olha só, tudo isso começou com Josafá, quando ele se aproxima do reino do norte. Olha a sequência dos reis: Josafá, seu filho Jeorão, seu neto Acasias e seu bisneto Joás. 4 gerações penando por causa de uma aliança mal feita. Josafá, que foi um homem bom, que trouxe reavivamento para o povo de Deus, ele se mistura, ele faz essa aliança indevida e 4 gerações para corrigir um erro. Josafá, Jeorão, Acasias e agora Joás, um menino com 7 anos de idade, colocando em riscos, do ponto de vista humano, a linhagem dos descendentes de Davi. Muito bem, então o capítulo 23, o personagem principal é Joiada. E aqui só adiantando um detalhe, o Joiada, ele viveu bastante. Nós vamos ver, eu vou dizer isso mais para frente, mas já vou adiantar para vocês. Joiada viveu 130 anos. 130. Eu fiz uns cálculos aqui, se eu não errei. Às vezes eu falho, eu gosto de números, mas eu falho também. O Joiada viveu 130 anos. O Joás reinou 40 anos. 130 menos 40, dá quanto? 90. Portanto, quando o Joiada tomou aquela atitude de pegar a criança, o Joás, para apresentar à nação, ele tinha a idade da dona Ula. Pronto, falei. 90 anos. 90. Eu falei porque a dona Ula fez aniversário semana passada aqui, né? 90 anos de idade. O Joiada já tinha uma idade, não posso falar velhinho, né? Senão a dona Ula vai ficar brava comigo, né? O Joiada já tinha uma boa idade. Gostou, dona Ula? 90 anos de idade, porque se ele viveu 130 e o Joás reinou 40, você tira 130 menos 40, então ele tinha 90 anos de idade. E o 7 lá, né, a idade do filho, né? Aliás, do que o Joás já tinha, né? E veja, aí você pensa, mas 90 anos, tá bom de se aposentar, né? Não, Moisés começou com 80, lembra disso? Quando o Senhor o chamou lá, ele ficou 40 anos lá trabalhando para o seu sogro Jetro, e quando ele completou 80 anos de idade, é que ele começou o ministério, né? Começou com 80, morreu com 120, e lá em Deuteronômio 34 é dito que quando ele morreu, seus olhos estavam bons, via muito bem ainda, morreu lúcido, 120 anos. Esse Joiada, como sumo sacerdote, mesmo com essa idade, ele teve essa percepção, é hora de apresentar o rei de fato da linhagem de Davi. 130 anos viveu Joiada, muito tempo. Capítulo 24, vamos em frente aqui. Capítulo 24, agora o personagem é Joás, ele vai reinar, ele vai governar. Você tem aí 40 anos de governo, contados muito rapidamente em 27 versículos. 40 anos de vida, de governo, contados em 27 versículos. O capítulo está dividido em 4 partes, olha só. Primeira, a sua iniciativa, versículos 1 a 16. Segunda, o seu assassinato, versículos 17 a 22. O seu juízo, versículos 23 e 24. E a sua conspiração, versículos 25 a 27. Então, palavras-chave aí: iniciativa, assassinato, juízo e conspiração.
Essas 4 palavras resumem aí 40 anos do governo de Joás. Vamos ver então alguns detalhes aí do texto. Primeira parte aí, pode passar, a sua iniciativa. Os versículos 1 a 16 mostram que Joás vai restaurar a casa do Senhor. Veja aí algumas informações pessoais, versículos 1 a 3, informações pessoais de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 47 anos reinou em Jerusalém. Aliás, 40 anos reinou em Jerusalém. Eu já estou somando 7 mais 40, portanto ele vai morrer com 47 anos. Reinou 40 anos. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Agora veja aí a atitude de Joás, a sua iniciativa. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Veja que passou um tempo. Nós não somos informados aí quanto tempo passou, quantos anos, mas essa atitude que ele tomou de restaurar a casa do Senhor, ele não fez isso quando tinha 7 anos. Ele nem teria essa percepção para fazer algo assim. E aí, até o versículo 16, ele vai chamar as autoridades religiosas. Ele mandou chamar lá no versículo 6 o Joiada e fez uma pergunta para ele. Olha só, o rei mandou chamar o seu tutor, Joiada. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Veja, versículo 7. Resposta. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Irmãos, a Atalia, enquanto estava viva, prestou um grande desserviço para Judá. Joás faz essa pergunta aí para Joiada, né? Por que não foram feitas as restaurações? Por que o imposto não foi cobrado? E a resposta dele é por causa da Atalia. A Atalia, em 6 anos, fez um verdadeiro estrago em Judá, trazendo de volta a adoração a Baal, aos postes ídolos. A idolatria foi algo assim repugnante. Os Baalins foram trazidos de volta. Os Baalins que foram destruídos na época do profeta Elias. Foi por causa da perversa Atalia. Muito bem. E aí, os versículos 8 a 16, é interessante, vai dizer que o rei mandou construir um cofre. Cofre para nós, a gente está acostumado com a palavra gasofilácio, não é assim? Tem 2 gasofilácios aqui, né? Põe um aqui, outro aqui. E aí o rei mandou construir, vamos fazer um cofre, uma espécie de gasofilácio, e as pessoas vão trazer um imposto, vão trazer as suas ofertas. Traz, e aí tem 2 pessoas responsáveis. Quando encher esse cofre, quando o gasofilácio estiver cheio, leva num cantinho lá no templo, esvazia, coloca de novo, pega o dinheiro, reúne esse dinheiro e vocês pagam os profissionais envolvidos na obra. Olha a preocupação do Joás, restaurar a casa do Senhor. Portanto, Joás não tem mais 7 anos, não é uma criança, ele cresceu e ele tem essa percepção. Ele tem um ótimo tutor. Seu tutor é Joiada, o sumo sacerdote, aquele que tomou essa iniciativa de colocar o descendente de Davi no lugar que ele deveria estar, no trono de Judá. Então, constrói esse cofre aí, e depois os versículos 15 e 16 falam da morte de Joiada. Faleceu Joiada, 130 anos de idade. Versículo 15 diz: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa.
Perceberam as honrarias que foram feitas para ele? Diz o escritor, o cronista, que Joiada foi enterrado no mesmo lugar aonde eram sepultados os reis, os governantes de Judá. Ele teve a honra de ser sepultado no mesmo lugar dos reis. Por quê? Porque ele havia feito bem para Israel, para Deus e para sua casa. Sua casa era crente. Sua esposa era crente. Lembra da esposa dele? Jeosabeate, Jeoseba, ou simplesmente a Geo, J-E-O, eram pessoas crentes. Foi a Geo que mandou esconder essa criança. Ele morre com 130 anos de idade, farto de dias. Ultrapassou a casa dos 100 anos de idade, o que já não é mais tão comum nessa época. Porque na época dos patriarcas, você pode ver que eles viviam mais tempo. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos. 175. Parece que Isaac, se não estou enganado, 180. Jacó viveu 147 anos de idade. 147, mas isso tem uma distância muito grande entre os patriarcas para esse momento histórico aqui. Que Moisés já havia escrito lá no Salmo 90, né? Que a vida do homem chega a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Já não é mais tão comum chegar a 130. Esse homem foi uma bênção de Deus enquanto viveu, a maior autoridade religiosa do país, o sumo sacerdote. Muito bem, segunda parte aí, por favor. O seu assassinato. Para quem não conhece a história, pasmem. Joás vai mandar matar, sabe quem? O filho de Joiada. Inacreditável. Joiada foi uma bênção na vida de Joás, 40 anos. E como é que o Joás pagou? Como é que ele agradeceu? Matando o filho de Joiada. Impressionante. O ser humano, de fato, sem Jesus, é uma tragédia. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei em choque, sem acreditar. E veja, quando você está cercado por bons conselheiros, é uma bênção. Eles nos guiam, eles nos direcionam, eles nos levam para o caminho bom, mas foi só o Joiada falecer que o Joás se desviou. E o filho do Joiada, o sacerdote Zacarias, vai dizer: Joás, você está fazendo coisa errada. Você não pode viver desse jeito. E o rei vai mandar matar o filho do Joiada, apedrejado. A cara da Sofia foi melhor ali. Impressionante. Primeira vez que eu li essa história, eu fui ler de novo, porque eu não estava acreditando nisso. Como é que você agradece alguém que lhe fez o bem em 40 anos? Não é matando o filho dele. Pois é, ele matou. Veja aí, versículos 17 a 22, Joás manda matar Zacarias, o filho de Joiada. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Vocês perceberam que aquela limpeza que eles haviam feito na época ainda da Atalia, a rainha, eles trouxeram de novo. Muito bem, versículo 19. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Não ouviram os profetas de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, olha aí, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus,
Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele, Zacarias, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Deus está vendo. Inacreditável. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada havia feito. Como não se lembrou? Como é que você vai esquecer do benefício que alguém faz 40 anos para você? Não estou falando de 40 minutos, 40 dias. Estou falando de 40 anos. Como não se lembrou? E o Zacarias está morrendo lá, está sendo apedrejado, mas ele diz assim: o Senhor está vendo. E o Senhor vai retribuir isso. Eu me lembrei aqui de Estevão. Lembra-se de Estevão? Estava sendo apedrejado lá, né? Ele disse algo semelhante ao que Jesus havia dito, né? Senhor, não, eis que eu vejo os céus abertos, diz Estevão lá em Atos 7, e um jovem chamado Saulo segurando as vestes dele. E ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas o Zacarias está lançando aqui a maldição. O Senhor está vendo e o Senhor vai retribuir. E veja que curioso, este caso é tão emblemático que Jesus vai falar dele. Jesus vai citar esse caso lá no Novo Testamento. Jesus está diante dos religiosos e diz assim: vocês costumam matar as pessoas, matar os profetas, matar os sacerdotes, aqueles que se levantam para falar a verdade, vocês costumam matar. Como vocês mataram Zacarias? Jesus fala disso. Veja aí, Lucas 11, 51. Jesus fala do sangue de Zacarias, que foi morto. Jesus fala com todas as letras desse triste, desse desastre que o Joás fez. Veja só. Lucas 11, eu vou ler os 50 e 51. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, olha aí, até ao de Zacarias, que foi assassinado, apedrejado, entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Jesus confirmou o que Zacarias falou. O Senhor está vendo. E o Senhor vai retribuir. E veja que a lista de assassinatos dele é grande. Jesus diz assim: vocês costumam matar pessoas boas. E isso começou, sabe quando? Com Abel. Abel não foi o primeiro? Gênesis 4. Quando Caim solta aquela pérola e diz assim, simplesmente para o seu irmão: vamos ao campo. Vamos ao campo. E depois mata o irmão lá e Deus vem falar com ele e o Caim é mal criado, né? Bem mal criado, viu? O Caim pergunta para Deus: acaso sou eu tutor de meu irmão? Ô Caim, com quem você pensa que você está falando? Você não está falando com seu coleguinha da rua, não? Você está falando com Deus. O Senhor, o Criador de todas as coisas. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Jesus atesta isso e diz: vocês costumam matar pessoas boas, derramar o sangue de gente inocente. Quando que começou isso? Com Abel. Gênesis 4. E ele pega o caso emblemático, Abel o primeiro, e ele cita, teve mais, né? Teve mais, claro. E ele diz assim: até Zacarias, que foi morto entre o altar, foi morto lá no altar, porque falou a verdade, porque disse: Joás, por que você está transgredindo os mandamentos de Deus? Jesus cita Zacarias. O versículo 20 diz que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fala a verdade. Aliás, quem fala a verdade está encrencado, né? É sempre assim. Paulo diz lá, acho que é 2 Timóteo 3,12, ele diz algo assustador. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos.
Quer viver de forma piedosa, quer ser crente, vai falar a verdade, vai ser perseguido. Isso está de ponta a ponta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Terceira parte aí, vamos ler o final. Versículos 23 e 24, Deus manda juízo sobre Joás. Versículos 25, que é a última parte aí, 25 a 27, Joás é morto. O que Zacarias disse acontece. Vamos ler aí e finalizar o nosso estudo. Versículos 23 e 24, o juízo de Deus sobre ele e a sua morte nos versículos finais. Versículo 23, antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Vocês repararam que o exército dos sírios era bem pequeno e venceu Judá, que era grande? Por que isso aconteceu? Porque Deus estava contra. Porque aconteceu o que Zacarias falou, o Senhor está vendo isso. E o Senhor vai retribuir. A conspiração e a morte de Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. E aqui tem um detalhe, né? Pressupondo, filhos no plural, pressupondo que ele matou mais. É citado Zacarias aqui nominalmente, mas pressupondo que ele matou mais filhos de Joiada, que é um desastre. Por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Um deles a gente sabe o nome, o Zacarias. E o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Joiada, que não era rei, foi sepultado no lugar dos reis. Joás, que era rei, não foi. Percebe? Deus costuma honrar aqueles que o honram, aqueles que o glorificam. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele, Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e às numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Amazias é cena para os próximos capítulos, o 8º dos 19 reis. Última coisa para a gente fechar aí, pode passar, aplicação. Eu fiquei pensando, o que esse texto tem a ver conosco? O que podemos aprender de 2 Crônicas 23 e 24? 4 lições saltaram aos meus olhos aqui. Isso tem tudo a ver com a gente. Veja só. Primeira lição que tem a ver comigo e com você aí, que me chamou a atenção. É preciso estar animado para buscar a Deus. Capítulo 23, versículo 1 diz que a Joiada se animou para buscar a Deus, para reunir a liderança, os sacerdotes, os levitas, os guardas. É preciso estar animado. Você já deve ter reparado, e você sabe disso, que desanimado a gente não faz? Não faz nada. Não é assim? Quando você está desanimado, quando a vida não está boa, quando você acorda, que você vê aquele dia cinzento assim, você fala, ao contrário do que eu falei domingo, né? Agora não vai. Então a primeira lição que me chamou a atenção é preciso estar animado para buscar a Deus. E lembra-se que o Joiada já tinha, se a nossa conta estiver certa, próximo dos 90 anos de idade. Ele se anima, vamos apresentar o rei, vamos trazê-lo para a nação de Israel. Segunda lição, é preciso dar ouvidos aos profetas do Senhor.
Capítulo 24, 19 diz que, através lá do Zacarias, é dito que eles não ouviram os profetas do Senhor. Irmãos, a implicação de não ouvir os profetas do Senhor é sinônimo de problema. Porque os profetas do Senhor têm a mensagem de Deus, têm o ensino do Senhor. Você vê, por exemplo, os profetas e escritores, né, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, eles começam, lá no versículo está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não é assim que diz o texto? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 2 pontos, a partir dos 2 pontos em diante, é Deus dizendo, é Deus ensinando, é a voz de Deus na boca dos profetas. É preciso dar ouvidos aos profetas do Senhor. E o profeta verdadeiro, ele não errava. O que ele falava, acontecia. Hoje nós não temos mais profetas, mas nós temos a palavra de Deus. É preciso ouvi-la, considerá-la, porque senão nós vamos ter os mesmos problemas que os nossos irmãos lá do Antigo Testamento tiveram. Terceira lição que me chamou a atenção, essa daqui é forte, hein? Não ser ingrato com as pessoas. Capítulo 24, versículo 22. O que você faria com alguém que te ajudou 40 anos? O que você faria? Nós devemos ser gratos, irmãos. Gratos a Deus. O que você faria com alguém que te ajudou 40 anos? A resposta errada não é matar o filho dele, certo? Retribuir. Não podemos ser ingrato com as pessoas. Eu acho que eu já contei isso aqui. No início do meu ministério, eu conheci um presbítero, convivia comigo, 4 anos ele conviveu comigo, o nome dele é Pedro, presbítero Pedro. Recentemente a sua esposa faleceu, Dona Clara, eles moram atualmente em Natal, no Rio Grande do Norte. Presbítero Pedro, no início do meu ministério, lá na ZL, viu pastor? Na ZL, eu não tinha carro, e ele morava mais ou menos a uns 10 quilômetros da minha casa. Durante 4 anos, o Pedro me deu carona para ir para a igreja, de manhã e de noite. Ele vinha, eu ficava pronto, ficava arrumadinho. Quando o Dani nasceu, eu tenho foto do Daniel lá no portão, bem pequenininho, esperando o Pedro passar, o Pedro e Dona Clara. Dona Clara deu aula para ele, para o Daniel. Ele saía da casa dele, 10 quilômetros até a minha casa, depois ia para a igreja, 13 quilômetros até a igreja. 4 anos, dando carona. Ele nunca me cobrou R$1 de gasolina. 4 anos, chovendo, com sol, com frio, 4 anos. E eu disse a ele, sempre que eu for falar de gratidão, eu já tenho um exemplo, está fácil. Quando eu for falar de gratidão, a minha ilustração, eu vou sempre falar de você. Ele sempre me proibiu, né? Se ele estiver vendo aí, ele sempre me proibiu de contar essa história. 4 anos, dando carona. Falou, não, o senhor não me deve nada. Aliás, me deve sim, deve, que a Bíblia fala, viu? A Bíblia fala. Você deve o amor, não é assim? Deve o amor. E se não amar, na linguagem do presbítero Samuel, né, Samuel? Se não amar é assassino. Não é assim que João fala, né? Todo aquele que não ama é assassino. Lá está lá na primeira epístola de João. Não ser ingrato com as pessoas. É impossível falar de gratidão e não, no meu caso, não lembrar do presbítero Pedro. Ele já tem acho que 72 anos de idade. Um homem de Deus. Faz tudo. Sempre nos abençoou. Um dia o Daniel estava lá na igreja, pulou o púlpito mais ou menos assim dessa altura. Ele achou que era o super-homem, né? Pulou, achando que ia voar, alguma coisa assim, quebrou o braço. Quebrou, e eu não tenho carro, né? Não tinha carro. Quem levou ele para o hospital? Pedro. Eu tenho foto dele até hoje, assim, né? Está lá, assim, com o bracinho quebrado, 3, 4 anos de idade. Pulou assim, quando a gente viu, já estava chorando, já tinha quebrado. Lá vai o Pedro para o hospital. No dia que ele nasceu, o Daniel nasceu,
Primeira pessoa que chegou lá foi o Pedro, presbítero Pedro, sua esposa, Dona Clara. Como é que você agradece a Deus por alguém que te abençoou 4 anos, ou te abençoou 40 anos? Não é matando o filho dele, certo? Pois foi o que ele fez. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Última coisa, é preciso tomar cuidado com o juízo de Deus. Capítulo 24, versículo 24, ele vem. Zacarias havia anunciado, o Senhor está vendo, viu? O Senhor está vendo. E o Senhor vai retribuir, o juízo de Deus vem. O final do versículo 24 diz, assim executaram os Círios os juízos de Deus contra Joás, pois os Círios foram um instrumento de Deus, a ferramenta de Deus para disciplinar Joás. Eles deixaram ele gravemente ferido, pois teve uma conspiração, ele morreu. É preciso tomar cuidado com o juízo de Deus. Hebreus 10, 31, salvo engano, diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então essas 4 lições aí para a nossa vida. Estar animado, dar ouvidos aos profetas, não ser ingrato, tomar cuidado, porque o juízo de Deus vem. O profeta Naum diz que Deus jamais terá por inocente aquele que é culpado. Culpado para Deus é culpado. Inocente é inocente. Pode passar o próximo aí? Pode ir? Vai aparecer novamente aí a figura do Joás. Segundo Crônicas 23 e 24, o reinado de Joás. Capítulos 23 e 24. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Pois não. William, não faz pergunta difícil, viu, William? Pastor, pois não. O assassinato de Atalia foi aprovado por Deus? Boa pergunta, viu? Vocês ouviram, né? O assassinato de Atalia foi aprovado por Deus? Na minha percepção, sim. Sim. Às vezes a gente tem um certo receio de falar sobre morte, né? Nossa, morreu alguém, mataram alguém. Mas aqui, é William, né? Aqui eu entendo que sim, porque Atalia é uma usurpadora. Atalia não deveria estar ali. A Atalia, na verdade, está pagando com a mesma moeda. Aconteceu com ela o que ela fez ao matar todos os descendentes machos, descendentes de Davi. Então, vejam, ela matou os meninos, os descendentes de Davi, e ela foi assassinada. Ela assassina, tempos depois ela é assassinada. Então, ela é usurpadora, assassina, idólatra. Ela tem no mundo aí uma capivara boa aí. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Aliás, aproveitando, William, por exemplo, aquele mandamento bíblico, não matarás, né? Às vezes já me perguntaram, como é que o senhor explica o não matarás e um monte de morte que tem no Antigo Testamento, né? É morte em cima de morte e mais morte. Como é que o senhor explica? É que a melhor tradução para o 6º mandamento, não matarás, a melhor palavra não é nem essa, não matarás. Literalmente na língua hebraica é não assassinarás. Que seria, o mandamento mais literalmente seria não assassinarás. É diferente. O que o mandamento proíbe é o matar premeditadamente. É planejar a morte de alguém. Então, o mandamento literal, o 6º é não assassinarás. Se você pegar o não assassinarás, você resolve os problemas de um monte de morte que acontece no Antigo Testamento. Na guerra, você pode matar na guerra? Pode matar? Deve. E se você não matar, o que vai acontecer? Você vai morrer, Não é verdade? Então, assim, na guerra, o Deus que diz não matarás, na guerra pode matar. Então, a nossa confissão de fé diz que existem algumas exceções para o caso de morte, né? Então, o Estado pode matar, a gente não tem essa autoridade, mas a legítima defesa tem algumas exceções aí para isso. Então, eu entendo que sim, ela tem pelo menos aí 3 graves pecados que a desqualificam, entendo que sim. Inclusive, William, o versículo
23, 21 diz que quando ela morreu, todo mundo fez uma festa aí, né? Todo mundo fez uma festa pela sua morte. Mais alguma coisa? Tem alguém aqui do lado de Atalia, por favor? Alguém? Joiada falou que quem ficasse do lado de Atalia estava em maus lençóis. Tá certo? Quem se aproximar do rei, quem ficar do lado da Atalia, está enrolado. Muito bem, irmãos. Vamos orar.